O Twitter, foi acusado de não pagar o aluguel em uma ação movida pelo proprietário de um dos escritórios da empresa de mídia social na Califórnia. Ex-executivos do Twitter entraram com um processo na justiça americana contra Elon Musk nesta segunda-feira. Os 4 acusam o dono da rede social, rebatizada de X, de tê-los demitido por negligência grave e má conduta intencional para não ter que lhes pagar a devida indenização. Elon Musk fechou a compra do Twitter, rebatizado de X, pela bagatela de 44 bilhões de dólares. Agora, segundo documentos da empresa, a plataforma vale menos da metade disso. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de abril de 2024. São 8 horas da manhã. A pergunta que não quer calar foi vocalizada ou escrita, melhor dizendo, por Reinaldo Azevedo. Sabe-se o que quer Bolsonaro, o golpista, mas e Musk? Esse é o X da questão. O colunista pergunta o que é que Elon Musk quer. O que explica o ataque de Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes e ao Supremo? A parceria com Jair Bolsonaro e seu entorno é escancarada. E se pode imaginar, se o multibilionário quer colonizar Marte, por que não um país? O cara é um reacionário notório, mas será que se move por ideologia? Falta a peça principal nesse enredo. Talvez não falte. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Elon Musk não engana ninguém com essa história de liberdade de expressão. Em primeiro lugar, antes de tudo, porque ele atua fortemente na China com a Tesla e lá não tem Twitter. Ele ganha seu rico dinheiro, ou talvez não tão rico agora, lá na China, tolerando uma repressão à liberdade de expressão que impede inclusive que o Twitter ou qualquer outra rede social ocidental funcione lá. Então isso é muita conversa. Além disso, há várias vezes em que Elon Musk contrariou a liberdade da expressão e as leis dos países. O bilionário dono do X acusou Alexandre de Moraes de trair a Constituição do Brasil, todo aquele blá blá blá, mas ele é protagonista de um combate envolvendo críticas ao Alexandre de Moraes por hipocrisia. Ele prometeu reativar perfis bloqueados por determinação do STF, tudo isso em defesa da liberdade de expressão. Mas ele já atacou não só a liberdade de expressão, como a democracia. Ele mesmo confessou isso, né? Algum tempo atrás ele disse que ele confessou nas redes que deu um golpe de Estado na Bolívia, confessou no próprio Twitter, depois ele apagou o Twitter, mas o Twitter ficou registrado. O tweet ficou registrado. Em julho de 2020, ele desencadeou controvérsia ao responder críticas em uma discussão sobre a política de estímulo do governo dos Estados Unidos no então Twitter. Ao ser questionado por internautas sobre ter se beneficiado pelo suposto golpe de Estado organizado pelos Estados Unidos contra Evo Morales, na Bolívia, o Musk disse: "Vamos dar um golpe em quem quisermos, lide com isso." E, na verdade, a Morales renunciou a cargo em 2019 sob pressão por alegações de fraude eleitoral em um cenário classificado como um golpe. O contexto da crise política envolvia o controle sobre as reservas gigantescas de lítio da Bolívia, crucial para as baterias de íon lítio, material fundamental para a fabricação dos carros da Tesla, a fábrica de carros elétricos do Musk. Logo após assumir o controle do X em dezembro de 2022, mais de 6 jornalistas que faziam reportagens críticas sobre ele foram suspensos da rede social sem aviso. Entre eles estavam repórteres do The New York Times, The Washington Post, CNN, The Intercept e Voice of America. Parece que o
apreço dele pela liberdade de expressão não é tão grande assim. Esses jornalistas cobriam assuntos relacionados à rede social e ao novo proprietário em tom crítico. Direitos humanos na Arábia Saudita. Ele ganha muito dinheiro na Arábia Saudita, mas não diz um A sobre a cruel repressão aos direitos humanos e à liberdade de expressão naquele país. Em janeiro deste ano, outra vez jornalistas foram suspensos sem explicações prévias. 2 repórteres dos veículos Texas Observer e The Intercept tiveram suas contas com 72 mil e quase 500 mil seguidores derrubadas na mesma tarde após uma onda de críticas de outros profissionais da imprensa que afirmavam ser irônica tal atitude vir de alguém que se diz defensor da liberdade de expressão. As contas foram restabelecidas, embora sem qualquer explicação da plataforma. Isso sem falar em montes de processos trabalhistas. A rede social do bilionário prometeu em agosto do ano passado pagar despesas legais para processar empregadores de pessoas que foram tratadas injustamente por postarem ou curtirem algo no antigo Twitter. No último dia 29, o X anunciou estar financiando uma ação movida por uma mulher chamada Chloe Rape contra seu ex-empregador, Block. Block demitiu Chloe por causa das opiniões políticas que ela expressou no X, diz a plataforma. Segundo a apuração do jornal The Guardian, nas 2 postagens que estão no centro do processo, Chloe faz comentários capacitistas e transfóbicos, além de fazer piadas com refugiados. Essa é a liberdade de expressão que ele defende. O X, inclusive, reduziu a transparência sobre remoção de contas após ser comprada por Musk. Na contramão da sua posição anterior sobre transparência, a plataforma deixou de divulgar relatórios sobre contas suspensas por decisão judicial. Essa é uma das facetas de Musk contra leis, contra o Estado de Direito e contra a própria liberdade que ele defende. Mas o Musk é um encrenqueiro global. Como vem sendo ventilado na internet, aqui se fez uma reunião de tudo que tem sido ventilado contra ele, que mostra que há algo por trás da ação de Elon Musk no Brasil, como pergunta Reinaldo Azevedo. Vamos ver aqui outros conflitos em países nos quais ele se envolveu. Então a coisa começa pela União Europeia. Veja que comunista, que repressora é a União Europeia, né? Investigação do X e crítica à suspensão de contas de jornalistas. A União Europeia anunciou em 2023 a investigação da rede social X de Musk para apurar a suposta propagação de conteúdos terroristas e violentos, além de discurso de ódio. Na verdade, o X tem um caso muito interessante que a União Europeia também notou, que assim que o Elon Musk assumiu o X, teve uma explosão na versão norte-americana em inglês do termo nigger. Nigger é algo como crioulo aqui no Brasil e é um insulto feito contra negros, é um insulto racista muito conhecido nos Estados Unidos, onde inclusive não existe lei contra o racismo. Em nome dessa tal liberdade de expressão, os negros podem ser oprimidos com insultos como esse. Houve, assim que o Musk tomou posse de fato no X, a expressão, o termo nigger, explodiu 500% a mais no Twitter. E na União Europeia ele é processado por agir dessa forma, liberando discursos de ódio, liberando todo tipo de atrocidades. A União Europeia anunciou em 2023 essa investigação e, na ocasião, o X disse ter removido centenas de contas afiliadas ao Hamas da plataforma. Em dezembro daquele ano, a União Europeia formalizou que a suspeita que o X tenha violado suas regras em áreas que incluem o combate ao conteúdo ilegal e a desinformação disparou. O comissário digital da União Europeia, Thierry Breton,
expôs as supostas infrações em uma postagem na rede social. Breton disse que o X também era suspeito de violar suas obrigações de transparência. Não é só na Europa. Na Ucrânia, outra postagem de Musk o colocou em meio de uma discussão sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Ucrânia e o plano de paz, entre aspas, de Musk. Em outubro de 2022, ele usou o Twitter para sugerir um plano de paz para o conflito em formato de enquete, que indignou autoridades ucranianas. A tradução da enquete é: paz Ucrânia-Rússia, refazer eleições de regiões anexadas pela supervisão da ONU, a Rússia sai se essa for a vontade do povo. Crimeia formalmente parte da Rússia, como tem sido desde 1783. Abastecimento de água, Crimeia assegurado. Ucrânia permanece neutra. E ele meteu o bedelho ali no negócio e criou grandes problemas. Delaware, Estados Unidos e a guerra de Musk. Em uma polêmica mais recente, Elon Musk está em pé de guerra contra o estado americano de Delaware. Nunca registre sua empresa no estado de Delaware, escreveu o bilionário americano, sempre criando problemas. Bolívia, daremos golpe em quem quisermos, eu acabei de falar disso. E no Brasil, agora Musk versus Moraes. Gonê quer que os executivos do X falem à Polícia Federal sobre a afronta de Elon Musk a decisões de Moraes. O Procurador-Geral da República está fazendo alguns questionamentos muito sérios e que vão basear a ação que ele vai propor, inclusive, minha amiga, meu amigo, com proibição dos negócios da X no Brasil e prisão de Elon Musk se pisar em território brasileiro. O PGR quer saber se algum perfil no X bloqueado por ordem da Justiça brasileira foi reativado, se houve alguma ordem interna para levantar as restrições judiciais e de quem o comando partiu, e a lista de eventuais contas reativadas. A Polícia Federal abriu uma investigação sobre as declarações de Elon Musk e vai apurar se ele cometeu crime como obstrução de justiça e incitação ao crime. Com o aval da PGR, representantes da empresa no Brasil devem ser chamados em breve para prestar depoimento. O Elon Musk falou que vai tirar os executivos dele daqui e eles pediram ao Alexandre Moraes para não serem responsabilizados por nada do que o X fizer no Brasil, que ele trate com o Musk lá em Nova York. Ele diz que não, porque a justiça brasileira trata com a administração brasileira do Twitter há muito tempo e que eles vão ter que responder sim. E o Elon Musk muito provavelmente não consegue tirar nenhum desses executivos aqui do Brasil porque eles estão sob investigação. O que acontece? Vamos começar a responder essa pergunta sobre o Elon Musk. Primeiro, o caso da sede da empresa, que ele não pagava aluguel, é um indicativo estranho, não é? Como é que pode ele alugar o andar inteiro e ficar meses e meses sem pagar aluguel, não é? A Tesla está com queda nas vendas com o aumento da concorrência global e os carros estão encalhando em série. A matéria é longa, mas o resumo da ópera é esse. A Tesla vendeu apenas um carro em janeiro na Coreia do Sul. Os carros estão encalhando porque são extremamente caros e há carros elétricos muito mais baratos e tão eficientes quanto os dele. A SpaceX não consegue a confiança da NASA. A NASA não quer colocar astronauta dentro desse monstrengo aqui, esse foguete do Elon Musk, o tal do Starship, porque 3 ele lançou e 3 explodiram. Todo mundo ficou espantado. Olha o foguete que decola e aterriza de pé, só que esse aqui nunca fez isso. Ele explodiu as 3 vezes que ele tentou lançar e, na verdade, há uma desconfiança muito grande e ele pode, inclusive, perder
a possibilidade de conseguir que a NASA financie o seu projeto. Sem isso ele vai ter que parar, está perdendo muito dinheiro. E Musk e Moraes, mercado estratégico. O Brasil está entre os países com mais usuários do X, que teria prejuízo com o bloqueio. O X vai se prejudicar com isso, mas também vai se livrar de um problema de operação, porque não tem mais cacife para bancar as operações por aqui. O empresário chegou a abordar a possibilidade de fechar o escritório nacional da rede em meio a ataques do ministro STF. Por que ele provoca, de repente, do nada, um ministro do STF? Porque ele quer arrumar uma confusão. E para que arrumar uma confusão? Para ele justificar a saída do Brasil. E, de preferência, que ele seja proibido de atuar no Brasil. Se ele fizer isso, ele para a operação por aqui e acabou. Inclusive, não paga as contas e que eles vão chorar na cama, os credores que ele tem aqui no Brasil. Seria uma bela grana para ele. O Twitter perdeu 71% de valor de mercado desde a compra. No vídeo que você viu falava em metade, agora é muito mais. Essa matéria agora é de janeiro e diz que a rede social, o antigo Twitter, perdeu 71% de seu valor de mercado desde que foi adquirida por Elon Musk. O estilo dele está prejudicando cada vez mais a empresa. Enquanto isso, o PT avalia acionar o CNJ contra o relator dos pedidos de cassação do Sérgio Moro, tal do Falavinha. O relatório dele é considerado responsável por, inclusive, atacar o PT, acusar o PT de má-fé e vai fazer essa denúncia ao CNJ. O embate de Elon Musk com Moraes escancara um novo capítulo da disputa entre Lira e Pacheco, porque o Pacheco quer aprovar o PL das redes sociais, projeto de lei das redes sociais, e o Lira está ficando do lado de Bolsonaro e também ao lado Elon Musk. E isso porque o Lira quer que o Lula apoie o candidato dele à presidência da Câmara no ano que vem, que vai ser eleito em fevereiro do ano que vem, e ele teme muito ficar sem o cargo de presidente da Câmara e sem um presidente da Câmara que impeça qualquer tipo de ação contra ele na justiça, porque o Lira está pedido por muitas ações na justiça. Em meio à ofensiva de Musk, a direita domina a repercussão nas redes com engajamento 3 vezes maior. Continua aqui, para resumir, é um estudo da Fundação Getúlio Vargas, e enquanto a direita está dominando 63,5% das interações, a direita fica com 18,5%, a esquerda fica com 18,5%. E o que acontece? A falta de foco. Resumindo a matéria, falta de foco. A esquerda não tem foco, está falando de um assunto, está falando de outro, não se entende, cada um fala uma coisa, e a direita ela tem um discurso uníssono, ela vai na mesma direção. E como sempre a esquerda, o que é que ferra a esquerda na política do Brasil e do mundo? É que cada cabeça pensa uma coisa, ninguém segue ninguém, então todo mundo quer ser protagonista, e isso está virando um problema, porque enquanto um está falando de um assunto, o outro está falando da guerra no Oriente Médio, outro está falando da guerra na Ucrânia, outro está falando do urso panda lá na China, e é um desentendimento muito grande, e com isso a extrema-direita está crescendo no Brasil. E é preciso, você que é de esquerda, que é progressista, é preciso que as pessoas comecem a ter foco. Então você vai em qualquer canal, por exemplo, de direita, eles bombam forte, porque o povo lá tem foco, eles vão lá, apoia, a audiência é sempre enorme, e para enfrentar essa guerra contra o fascismo vai ser preciso que a esquerda se reinvente.
Bom, enquanto isso, também a Janja e a Michele definem estratégias para a eleição municipal e tentam reduzir resistências a Lula e Bolsonaro. E é o papel das duas mulheres aí que elas assumiram, e elas são carismáticas ambas, né? Mesmo a Michele faz sucesso entre o público deles, e a Janja também está ganhando muita força aí, mas claro, a Michele já atua há muito mais tempo, né? E ainda está mais forte, mas a Janja vem crescendo forte também. Bom, há um risco aí de a Câmara soltar o Chiquinho Brazão, assassino de Marielle. E quem está por trás é esse cara. O Eduardo Cunha está articulando, ele mantém a influência na Câmara dos Deputados e está articulando para que o assassino de Marielle seja libertado. Enquanto isso, a CCJ da Câmara também pode emitir um parecer, que já é um passo grande pela soltura do Chiquinho Brazão, e é só o que falta, né? O sujeito ser solto porque é deputado e ter uma imunidade dessa porque é deputado federal. Acredito eu que o Supremo não permitirá e tome crise institucional no país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.